O objetivo desse vídeo é trabalhar no ImageJ com as imagens coloridas, principalmente, né, o objetivo desse vídeo é como converter essa imagem colorida em tons de cinza e também como extrair os canais individuais RGB dessa mesma imagem, assim como converter para outros canais, para outros espaços de cores, como LAB, como HSL, tá? Que são disponíveis e em alguns casos são bem interessantes para se trabalhar essas imagens. Eu vou mostrar um exemplo aqui onde isso é importante. Então, só para deixar claro, eu estou trabalhando aqui o ImageJ. O meu ImageJ é a versão 1.52. Eu vou abrir uma imagem que eu uso de exemplo no curso de análise de imagem, mas ela é uma imagem interessante porque é uma imagem colorida, mas que tem alguns aspectos importantes para se trabalhar. Então, essa é uma imagem obviamente colorida, em RGB. Se vocês observarem aqui, tem várias morfologias, umas mais alongadas, outras como circulares, mas com diferentes cores. Uma mais azulada, uma mais rosa, outra roxa e uma espécie de um bege. Tá? Alguns pontos importantes. O primeiro ponto é que quando você passa o cursor pela imagem, se observar aqui nessa barrinha aqui do ImageJ, vai aparecer lá no alto a posição em X e em Y. Lembrando, isso é importante, o X ele corre aqui, o ponto 0 é próximo ao canto superior esquerdo, porque para cá vai crescendo o valor de X e para cá vai crescendo no valor de Y. Essa é a regra do ImageJ, mas cuidado, por exemplo, em Python, em MATLAB, essa regra é diferente, porque o X vai ser o eixo vertical e o Y vai ser o eixo horizontal, porque X vai equivaler à linha e Y vai equivaler à coluna. Mas no ImageJ ela segue uma lógica cartesiana que a gente tem de X e Y. X é horizontal, Y é vertical, mas tomando-se o cuidado que a origem é no canto superior esquerdo. Mas quando eu passo aqui, há outros valores que são mostrados. Nesse caso é uma imagem em 8 bits, que são 256 níveis de intensidade. Mas se vocês olharem ali em value, eu estou em cima do ponto rosa, tem 3 valores que equivalem aos valores R, G e B. Então, por exemplo, esse ponto rosa, se eu pegar aqui minha anotação, ele tem os valores de R, G e B. E então tem um valor, né? R, só confirmando, é vermelho, G é o verde e o B é o azul. Então há a combinação desses valores, e quando eu passo num determinado ponto, vou aqui na imagem, tem aqui um ponto que é o 206, 046 e 142. Então o 206 é o valor em vermelho, 206, 046 ou 46, e se eu não me engano era algo como, estou parando um outro ponto aqui para lembrar, em torno de 160, 150. Então tem 150, por exemplo, em azul, tá? Então, uma maneira de visualizar, eu vou reduzir aqui um pouquinho a imagem para a gente poder ver. Passando aqui, vocês têm uma ideia das intensidades em RGB. Esse código que aparece depois do hashtag é em hexadecimal, é essa cor em padrão hexadecimal. É uma outra escala. Tá? Uma outra coisa, um outro aspecto interessante é converter essa imagem para tom de cinza. Eu particularmente gosto de primeiro duplicar essa imagem, porque algumas alterações que eu
procedo nesse campo de imagem, elas vão ser destrutivas e eu não consigo revertê-las. Então, eu gosto da imagem, eu posso vir aqui em duplicar, eu vou colocar um nome, cópia, e ele vai fazer uma cópia exata dessa imagem que eu abri, mas aí eu posso tentar fazer alguma transformação aqui, caso eu não goste. Em alguns casos eu posso reverter, vindo aqui em Undo, em outros casos não. Então, em algumas situações é interessante duplicar essa imagem. E eu vou converter essa imagem para tons de cinza. Então eu posso vir aqui, Type, 8-bit, poderia converter em 16 bits, mas eu vou querer 8 bits e ele converteu em tons de cinza. Tá? Se vocês perceberem, eu vou passar agora o cursor e agora só tem um valor, que só vai ter uma intensidade, que é em tons de cinza. Tá? Então, pessoal, essa conversão em tons de cinza, ela é necessária para em algumas situações de binarização de imagem, onde eu não preciso separar por cor, e aí eu posso fazer uma binarização mais simples. Então, se eu fosse calcular todas essas partículas aqui, ou esses desenhos que mimetizam uma partícula contra o fundo, eu poderia fazer uma segmentação simples nesse caso. Mas uma coisa que pouca gente conhece é qual é o método de admissão desse tom de cinza. Tá? O ImageJ tem dois métodos. Tá? Então, aqui estão as outras anotações. Que o G, que é o Grayscale, o tom de cinza, ele pode ser, o método defull é igual a uma média do valor do R, mais o valor do G, mais o valor do B, dividido por 3. Uma outra alternativa é uma média ponderada por pesos específicos, que é uma métrica padrão. Por exemplo, o MATLAB, quando converte, usa essa métrica. É uma média ponderada, que o valor de G é igual a 0,299, valor em vermelho, mais 0,587, o valor do verde, mais 0,114, o valor de azul, que é mais ou menos a proporção da distribuição do olho humano, de captação dessas cores. E como é que eu faço essa mudança entre um padrão e outro? Tá? Eu vou copiar aqui de novo a imagem, cópia 2, fazer uma segunda imagem e vou converter nesse outro método. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui em Edit, Options, Conversions. E aqui tem Weighted, né, a RGB Conversions, que é a conversão ponderada de RGB. Clico aqui e dou um flag, um OK. Quando eu venho aqui em Conversions, ele vai me mostrar aqui, ó, 0.3, que era o 299, ele está arredondando aqui, 0.59, 0.11. E quando eu faço a conversão, ele faz a conversão de RGB aqui. Tá? Percebam que é levemente diferente, mas tem uma pequena diferença aqui entre os dois. Enfim, isso vai ser convertido num valor cinza médio em função de cada intensidade de vermelho, verde e azul. Mas eu posso também separar os canais. Então eu posso separar o canal vermelho, posso separar o canal verde e o canal azul, que em algumas situações, para fazer a binarização, ela é mais interessante. Então, eu vou pegar um exemplo aqui que eu posso fazer em Color, Split Channels. E quando eu faço isso, ele está separando os 3 canais aqui. Então, a imagem que estava colorida lá, o nome era o exemplo segmentação, mas reparem, aqui ela separou no red, no canal vermelho. Esse aqui é o canal verde. Então,
o que a gente chama de tons de cinza é uma intensidade única. Então ela pegou, o I mais J agora converteu e está pegando só os valores de verde. Então cada uma daquelas figuras coloridas, né? Eu vou abrir de novo essa imagem porque eu usei a imagem original. Então tá aqui a minha imagem original, ela tem um roxo que tem uma certa quantidade, reparem, no canal vermelho, por exemplo. Então vou parar aqui num ponto. Esse primeiro valor lá em velho é 0,89, 89 de vermelho. Em 256 níveis está no 89, né, de 0 a 255. Enquanto no rosa, esse valor é de mais ou menos 220, 230. Tá? No azul, esse valor é de 124, 99, está variando. Tá? E nesse bege, marrom, 160, 130, enfim. Eu posso separar esses canais. Tá? Bom, independentemente do canal que eu estou considerando, isso é uma ferramenta importante porque em alguns casos, para separar uma fase da outra, se eu quisesse fazer essa segmentação por cores, talvez seja melhor eu separar nos canais. Mas se eu pego o canal colorido, RGB, no padrão RGB, eu vou pegar um deles, então eu vou pegar esse canal verde aqui, vou fazer uma magnificação dele para pegar uma região qualquer. Então ele está pegando essa região central da imagem, vou botar ao lado da imagem colorida aqui, originalmente colorida, para tentar deixar a mesma região. Então tá aqui, olha. Tá bem. São as duas imagens. Então tem uma, digamos assim, uma partícula azul aqui, que corresponde a essa intensidade. E tem um rosa aqui, que corresponde a essa intensidade. Em torno de 60, se eu pegar o grayscale. Aqui é em torno de 48. E esse bege aqui embaixo está em mais ou menos 140. Lembrando que quanto mais escuro, menor o valor. Então 0 é preto e 255 é branco. Bom, uma outra ferramenta que é bem legal de usar nessa barra aqui, tem várias formas geométricas, eu vou usar a linha nesse sentido. E na imagem em tom de cinza, eu vou desenhar uma linha aqui, só. Tá? Então a minha linha começou embaixo e foi para cima, e eu posso vir aqui em Analyze e fazer o chamado Plot Profile. Quando eu fizer o Plot Profile, ele vai me mostrar um perfil de intensidades ao longo dessa linha. Lembrando, a linha começou embaixo. Se eu quiser que isso se torne em tempo real, eu posso ativar esse modo Live aqui, e ao movimentar a linha, ele vai movimentar o meu padrão ali. Então, reparem que a linha está começando embaixo. Deixa eu fazer mais próximo a minha partícula. E está indo até em cima. Então, ela começa com um valor muito alto, que é esse valor aqui do pano de fundo. Chega nessa região mais escura, o valor cai muito, a em torno de 50, e depois sobe muito. Aqui está até bem constante. Percebam que está variando muito pouco o valor. Então está muito tranquilo fazer uma segmentação, por exemplo, dessa região. Mas se eu andar um pouquinho mais para o canto, tá? Vejam que já não tem essa diferença tão marcante. E se eu for para uma outra partícula como essa aqui, olha, vou fazer uma linha aqui. Reparem que apesar da minha segmentação ainda ser bem clara em relação ao pano de fundo, então eu poderia, por exemplo, admitir que valores maiores que 200 seriam o meu pano de fundo, valores menores do que 200 são a minha fase que eu estou querendo segmentar. Mas tem uma variação muito grande aqui. Por quê? Porque
o branco é 255, 255, 255 em RGB e o preto é 000. Então, quando essa luminosidade, ou digamos assim, está variando, esses valores correspondentes, por exemplo, de R, G e B, ou de vermelho, verde e azul, vão variar também. Tá? Então, só para dar o histórico, essa imagem foi feita, eu brincando com as tintas do meu filho, com um pincel. Então, o pincel tem regiões do pincel que captam mais ou menos tinta. Então, isso gera uma espécie de uma simetria aqui que pode ser problemático num processo de segmentação. Se eu for pegar essa partícula azul que aqui aparece e levar o plot profile para lá, reparem que apesar da segmentação ainda ser bem possível, tem uma variação grande digamos assim, na intensidade da cor, na quantidade de tinta que tem aqui, de 150 até 0. Tá? Então, isso pode ser problemático, principalmente se a tonalidade for muito baixa. Deixa eu tentar movimentar aqui se eu acho uma região onde isso quase que aconteça. Acho que eu achei aqui. Deixa eu tentar botar a mesma forma. Então tá aqui. Então, se eu fizer essa linha aqui, ou aqui, acho que aqui vai ficar um pouco melhor. Reparem que já fica um pouco mais difícil, porque essa diferença começa a diminuir bastante, e se essa imagem tivesse ruído aqui fora, isso seria ainda mais difícil. Bom, mesmo trabalhando com os canais individuais nas plot profile, o que eu posso fazer? Que tentativas eu posso ter para tentar reduzir essa diferença ou essa variação na intensidade de tons de cinza que acontece na minha imagem colorida? Bom, eu posso tentar trabalhar com um outro espaço de cores. Né? Os espaços de cores eu já mostrei para vocês, ou se não, para quem eu mostro isso no curso de processamento de imagem, para quem não tenha feito o curso ou que essa aula ainda não chegou, mas pode procurar na internet, isso tem fácil. Eu posso tentar trabalhar com outros espaços de cores. Então, eu vou fechar aqui as imagens. Don't save. As minhas imagens em tons de cinza. Então, o ImageJ, no MATLAB, no Python, isso é mais simples de fazer, mas o ImageJ, depois de um tempo eu descobri que tem essa ferramenta, ela tem os espaços de cores, então tem o LAB, tem o HSV, que é a matiz, né, Hue, Saturation e Value, tem o HSL, que é Hue, Saturation e Luminance, ou Light, que é matiz, saturação e a luminosidade. Então eu posso tentar, a partir do momento da lógica aqui, qual é a lógica disso, né, para se entender? Essa partícula aqui central, por exemplo, meio bege, ela está variando a luminosidade dentro dela, porque teve a quantidade de tinta que foi absorvida pelo pincel, e nessa passagem foi maior ou menor. Mas existe um matiz único, ou muito, muito pouco variável, mas tem uma luminosidade ou uma saturação que estão variando. Então, se eu, ao invés de pegar os canais misturados, uma cor dessa que quando eu tenho alta luminosidade, eu tenho uma mistura de RG e B, se eu puder separar essa luminosidade, essa luminância ou esse valor da matiz da cor, talvez eu tenha uma ferramenta mais efetiva de segmentar essa partícula. Então, no futuro, segmentar essa partícula ou de saber especificamente o que tem aqui. Então, eu vou pegar a mesma imagem, vou fazer uma cópia, cópia 3, e vou converter em um outro espaço de cores. Na minha versão do ImageJ, se vocês vierem aqui em plugins
em Filter tem uma aba aqui, uma seleção chamada Color Transformer. E aqui eu tenho os meus espaços de cores. Então, tem o LAB, tem o L e o V, são outros espaços de cores. Há uma série de espaços de cores estabelecidos, com regras específicas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas eu vou escolher o HSL e vou transformar a minha imagem num espaço de cores, que ela já vai, nesse caso, ela vai fazer uma cópia para mim. Então eu vou reduzir aqui um pouco, mas reparem que ele fez em HSL. Espera aí, mas qual é a lógica desse HSL? Ele já separou, só que ele separou no que se chama num stack. O HSL são valores que variam entre 0 e 1, cuidado com isso. Tá? E aí eu separei nesse stack, né, nesse agrupamento, é uma imagem que está agrupada em matiz, saturação e valor. Perdão, e luminância ou luminosidade. Mas reparem que quando eu olho o matiz, se eu olhar aqui, dentro das partículas já ficou algo muito mais constante ou muito menos variável. Então eu estou pegando vou pegar bem no centro essa região que eu vou analisar. Foi aquela que originalmente eu estava analisando, e para que se ter uma comparação eu vou fazer uma ampliação para ficar bem próximo. Então aqui estão, essa aqui corresponde ao rosa, tá? Essas partículas rosas, essas duas aqui, esse ponto, e as partículas azuis aqui no cantinho e aqui no meio estão as partículas verdes. Mas reparem que aqui, apesar dessa espécie de sombra, ou esse borrado, tem um leve borrado aqui. No matiz está variando bastante, a partícula em si, ou esse borrão de cor que eu estou atribuindo como se fosse uma partícula, ela está bem mais constante. Apesar no RGB ter essa variação, digamos, da quantidade de tinta que foi carreada pelo pincel, aqui isso não é percebido, porque está sendo percebido apenas o matiz. E se eu fizer o plot profile nessa região, aquilo que me interessa, vou ver aqui em Analyze, plot profile, reparem a constância muito maior que se tem dessa região. Se eu for na outra partícula rosa, essa região é muito mais constante. Percebam o seguinte, tem uma variação muito grande no entorno dela. Mas nesse caso eu posso fazer, por exemplo, segmentações combinadas. Eu posso segmentar do meu RGB aquela região branca, toda essa região branca da imagem, que está bem fácil de segregar, na minha imagem em tom de cinza, aplicar essa máscara e remover disso tudo, só vão sobrar essas partículas. Mas o importante é que depois eu consigo segmentar todas essas partículas de uma maneira bem eficaz. Se eu olhar aquela minha partícula bege aqui no meu valor aqui de matiz, eu vou movimentar um pouquinho para cá para pegar essa aqui do meio, vou fazer minha linha. Reparem que apesar dela estar truncada com background ao redor, com pano de fundo ao redor, a variação dela é muito pouca dentro dessa partícula. Então isso pode ser uma ferramenta bem interessante, principalmente se inicialmente eu tratar todo esse pano de fundo que em outro plano isso está mais fácil de separar, e posso subtrair dessa imagem deixando apenas as partículas e depois fazer a segregação individual dessas partículas. Aqui na saturação apesar de variar menos do que a imagem RGB, está mais difícil. E na luminância, aqui se eu pegar a luminância, eu poderia selecionar isso tudo e subtrair de valores específicos na minha matiz, na minha seleção de matiz que eu tenho. Então esse é um exemplo. Eu poderia converter isso aqui
Ah, tá aqui minha cópia. Em vez de novo, vindo aqui em plugins, se no ImageJ específico de vocês não tiver esse plugin, na internet tem um arquivo Java, um arquivo classe que você pode baixar para o seu diretório plugins do seu ImageJ e rodar esse filtro de transformação de cores. Então eu fiz o HSL, eu vou fazer o HSI, por exemplo. Tá? Muda pouco, né? Mas, por exemplo, nesse caso, que é uma fórmula diferente, a minha saturação para tirar o fundo já ficou bem mais interessante de eu selecionar todos esses valores de fundo. Então, eu vou pegar aqui uma região mais problemática, mas eu vou tentar analisar o plot profile dela para ver se o fundo agora, que é o que me interessa, está bom de separar. Reparem que agora o fundo está muito tranquilo de separar. Eu poderia, por exemplo, utilizar esse fundo, que agora está fácil de separar. Se eu pegar uma outra região para ver se está problemático em alguma outra região, vou botar no live aqui, repara que o fundo continua bem fácil de se separar. Eu poderia separar esse fundo, subtrair da minha imagem em matiz, que também está que a partícula está fácil de está constante a variação da intensidade dela, e ao subtrair esse pano de fundo dessa imagem, só me sobrariam as partículas e a segmentação ficaria muito mais fácil. Então essa é uma alternativa que se tem para segmentação de imagens. A partir desse stack, eu posso separar esse stack nos canais individuais, né? Posso vir aqui em stacks e fazer stacks to images, onde ele está separando, reparem, ele vai separar a minha imagem em, eu fiz o HSI, no caso, intensidade, né, que é o Hue, Saturation e intensidade. Então, ele separou aqui o meu H, separou a minha intensidade, né, e separou os meus valores de saturação. Tá? E aí eu posso trabalhar individualmente, salvar cada canal se eu quiser, e fazer as outras operações. Então, essa é mais uma das ferramentas que pode ser usadas no curso, no ImageJ. Lembrando que esse tipo de ferramenta pode ser desenvolvida no MATLAB ou no Python. Dá um pouquinho mais de trabalho no começo, mas depois da tua rotina desenvolvida, você não precisa ficar repetindo isso, você só manda rodar essa rotina que eu já mostrei para vocês na aula. Bom? Obrigado e boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Valeu!